Olá, você que está ligado na TV Rio Doce, estamos de volta com o Cuidando de Você. Que bom ter você na nossa companhia, sempre no canal 6.1 TV aberta, canal 10 da TV a cabo, também nas nossas mídias eletrônicas, né? Estamos no Facebook e também no nosso canal do YouTube. E eu peço a você que está nos acompanhando pelo YouTube, Facebook, que compartilhe sem moderação. Ao compartilhar o Cuidando de Você, você também está fazendo uma boa ação. Porque em tempos de compartilhar tanta coisa ruim, fake news, notícia trágica, por que não compartilhar boas ações, informações importantes, úteis, que podem ajudar as pessoas a cuidar de si, cuidar de quem você gosta? Então compartilhe o link, né? Aproveite lá no YouTube e comece a nos seguir, aperte o sininho, curta, compartilhe, fique à vontade, tá bom? No programa de hoje, mais um assunto interessante. Hoje vamos falar de um tema que já foi muito polêmico, rendeu muita discussão, muitos mitos, muita desinformação, inclusive muita fake news também, que hoje estaremos aqui para nós jogarmos luz, para tirarmos muitas dúvidas em relação ao CBD, canabidiol. De repente você até se arrepiou quando eu falei esse nome aqui, canabidiol. Estamos aqui com um especialista, com um médico, com um profissional dos poucos especialistas nesse assunto aqui em Governador Valadares e região. Recebendo aqui novamente Dr. Igor Milad, psiquiatra. Dr. Igor, muito obrigado por retornar ao nosso programa. Obrigado Márcio, mais uma vez. Eu vou repetir o que eu sempre digo em cada programa. Se nós, da saúde mental, quisermos deixar algum legado para este tempo, que deixamos esse legado da informação e da desmistificação da saúde mental. E esse tema é tão importante, né, Márcio, que tem muitas pessoas que ouviram falar sobre o CBD, mas de fato não sabem se serve para elas ou para algum parente, para alguém. Então, vamos falar sobre o assunto, vamos tentar desmistificar, explicar na linguagem do povo, do seu público, né, da melhor forma possível para que eles entendam e consigam passar essa informação, seja de tete a tete, vamos dizer assim, ou encaminhando esse vídeo para demais pessoas. Exatamente. Até bem pouco tempo falar sobre isso era muito polêmico, era muito confuso, as pessoas se negavam a aceitar falar sobre isso, e até a própria mídia, né? Havia muita restrição em se comentar, em se falar, e reportagens até tinham dúvidas em relação a isso. E aqui no programa é a primeira vez que vai se falar, talvez aqui na cidade, primeira vez que vai se falar um pouco mais profundamente sobre o CBD. Né? Bom, vamos definir, né? O que é o CBD? O CBD, eu costumo dizer que é igual a maisena, né? É o que ficou famoso. O CBD é um dos canabinoides, entende? Então, a palavra certa seria medicina endocannabinoide, porque todos nós, eu, você, o cameraman, todos nós temos um sistema endocannabinoide. Seja se você consumir ou não a substância, você tem um sistema preparado para ela. Então, é mais de se perguntar por que me constitui, entende? E eu não vou utilizar dessa ferramenta, por exemplo, eu tenho todo um sistema endocannabinoide, né, preparado para receber uma substância e fazer com que ela age da melhor forma possível. O que a medicina fez? Né, estudou, vem estudando muito esses canabinoides e já destinado cada um a cada ação específica. Então, quando os primeiros canabidióis entraram no Brasil via liminar, que fora do país já é muito comum, Márcio, né, essa medicina, entrou a primeira, né, foi uma menininha, foi até muito famosa, passou no Fantástico na época, que ela tinha crises e crises de epilepsia, né, são algumas crises, algumas síndromes mais complexas de epilepsia, síndrome de Dravet, que a gente chama, né, então essa criança portadora dessa síndrome necessitava muito dessa medicação e através da prerrogativa dela, várias pessoas começaram a importar também. E várias começaram a ser... Então, assim, de início, a molécula foi autorizada para tratar casos epiléticos, né, de convulsões. Vamos tentar sempre falar de outra maneira, para o seu entender, que são ataques epiléticos convulsivos de difícil controle, onde a medicação convencional já não atuava de modo pleno, não resolvia aquela situação. E os estudos continuaram andando, assim, e hoje já se sabe que o tratamento pode ser para ansiedade, né,
Para dores, não existe nada para dor igual o CBD, sem efeitos colaterais, quase que nulos, né, praticamente. Então, vamos falar de fibromialgia, né, artralgia, todas essas questões. Aí você tem quadros epiléticos, que a gente já disse. É a primeira linha para quadro epilético, isso. E aí você tem distúrbio do sono, certo? Você tem... a gente trata muitos pacientes com quadro de Parkinson e Alzheimer, com melhores assim, é divisor de águas mesmo. É um paciente antes do CBD e outro paciente pós-CBD. Por quê? Porque as medicações convencionais, elas não têm a capacidade de melhorar o quadro, elas só retardam que o quadro avance. O CBD, ele cursa com ganho cognitivo desse paciente, então ele volta um pouco a fita na doença ali e tal. E um paciente que a gente vê muito na psiquiatria da infância e adolescência, no qual a minha esposa, né, que até vai te dar uma entrevista agora há pouco tempo, a Ana Luísa também vai vir aqui falar, é da ação do CBD no paciente com autismo. Então, mães, telespectadoras, se vocês tiverem um filho, seja desde o nível 1 até o nível mais alto de suporte, que é o 3 ali, com necessidade de supervisão, são pacientes com autoindicação da molécula. Vocês não têm noção do que é um paciente antes e depois desse tratamento. Doutor, voltando um pouco em relação ao próprio CBD, né, da origem e também quando surgiu a informação sobre esse estudo, sobre essas pesquisas, né, e de onde vem? Né, por isso surgiu a polêmica, as dúvidas, os medos, que é derivado, né, ela vem do canabidiol, né? Da planta da maconha. Da maconha, isso, da cannabis, isso. Né? Então, por isso, houve a grande polêmica, né? E muitas pessoas começaram a restrições e até manifestações em contrário, dizendo que ninguém iria usar, e até as dificuldades para a aceitação. Sim. Que é derivado, ela é extraída da planta, não é isso? Vou explicar. O que é inalado é a flor e a folha. Sim. Certo? O produto residual retirado para fazer a medicação é do cânhamo, que é o caule. E isso é, via laboratório, extraído, remensurado, equilibrado nas suas formas, porque CBD não é tudo a mesma coisa. Eu vou orientar dessa forma porque algumas vezes, por exemplo, eu atendo o Márcio e eu prescrevo para o Márcio, para o quadro do Márcio, certo? E aí, um parente do Márcio, lá dos Estados Unidos, lá não sei de onde, lá de outra cidade, o Márcio fala, pô, tô tomando, tá bom demais. Pô, para mim deu muito certo. E aí ele vai e de alguma forma consegue, não sei quem mora em tal lugar, não sei quem tomou tal e sobrou, eu vou tomar. Não é assim, porque o CBD tem várias composições, formulações e concentrações. Então, a gente tem fórmulas combinadas para ajudar no sono, fórmulas combinadas com teor mais alto, por exemplo, de THC, para ajudar em dores, inclusive dores oncológicas, esqueci de falar disso, pacientes oncológicos, se você tem um parente, sabe, em tratamento de câncer oncológico, tá? Sentindo que todos eles sentem muita dor, procure a medicina endocannabinoide, tá? O profissional, porque você vai ter uma grande valia em questões de paliativas, sabe assim, aquela paliação de dor para poder resolver a questão do conforto desse paciente sem que traga as questões de comorbidades ou efeitos colaterais prejudiciais à saúde desse paciente. E a extração, né, do CBD, da planta, né, ela se deu primeiramente fora do país, né? Sim. E onde foi retirado primeiramente? Quais foram as primeiras pesquisas? Hoje, os laboratórios em que eu trabalho são americanos, Estados Unidos, né? E da Suíça. Sim. Sabe? Mas os primeiros, assim, existem várias... Na verdade, essa medicina endocannabinoide, não da forma que é hoje, mas tratar pessoas utilizando canabinoides, isso já é muito antigo, isso é quase que milenar. Mas da forma que é hoje, essas questões de remensurar os estudos... Bom, vamos colocar assim, 80% do que se trata hoje, da forma que se trata hoje, não tem muito mais do que 20, 25 anos.
No Brasil tem pouco mais de 10 anos. A ação do CBD, ela é totalmente no corpo humano, no cérebro humano, no sistema neurológico, é diferente da cannabis, da maconha? É por causa das concentrações. Por exemplo, quando você inala uma flor, uma folha ali da maconha, né? Você está inalando 500 e tantos compostos, 500 e tantos canabidióis, vamos dizer assim, canabinoides. E em proporções da planta. É isso que a pessoa tem que entender. O problema, a diferença, Márcio, do veneno para o remédio não é a molécula, é a quantidade, entende? A proporção. Então, o problema não é o THC, o problema é 30% do que você utilizar ser THC, que é o caso da planta. Já o caso da medicação é 0,3%. Então, e até como é que isso vai ser administrado? Nós, da medicina endocannabinoide, nós sabemos quanto de cada molécula é saudável, é benéfico para você usar de modo diário. Então, quer dizer, quem fuma maconha, vamos dizer assim, quem inala maconha, né? Ele não tem, é igual essas garrafadas, esses chá, Sim. que você vê assim. Por exemplo, eu lembro que a gente trabalha em vários interiorzinhos de vários estados, vamos dizer assim. Já tive a minha passagem pelo Rio de Janeiro, aqui no interior de Minas. Então, lá no Rio, eles tinham muito essa questão de chá de folha de algodão. Doutor, faz bem? Eu falei, então, eu não sei se faz bem. Eu não estudei essa parte botânica, assim, de medicina botânica. Mas, assim, o problema não é o chá de folha de algodão, é quantas folhas. Estou dizendo? Porque existe uma receita, assim, põe 2 folhas em 100 ml de água, aquece, coa e tal. Não, uns põem 2, outros põem 10, outros põem 20, 100 ml, 1 litro, não tem problema, então não tem receita. Fundamentação, sem pesquisa, sem então, informação. até a questão de asepsia, você mistura isso num balde, numa panela, é complicado. Então, o lance da medicação é isso, são grandes laboratórios, sabe? Tudo feito em centrífugas muito bem divididos, assim, se é que você me entende, com um padrão de qualidade e certificado e muito fiscalizado, né? Produção de uma medicação. Isso aí. A maconha, né, droga ilícita, ela continua sendo uma droga não permitida, ilegal no país. E continua sendo contraindicado na psiquiatria, tá? Sim. Sabidamente, o indivíduo que começa o uso de maconha, recreativa ou não, inalada, antes dos 15 anos de idade, Márcio, ele tem 70 vezes mais chance de ter qualquer problema de âmbito psicótico, sabe? De ter uma alucinação visual do que quem não usou, tá? Igor Milward já trouxe aqui diversas informações sobre o CBD, como é extraído da planta que é a cannabis, é a mesma planta em que se produz a maconha. A maconha, né, que é uma droga ilícita, continua sendo ilícita, ilegal a sua produção, ilegal a sua distribuição no Brasil, é tráfico de drogas, porque além da própria planta, como o doutor Igor disse, em relação ao seu consumo, o seu uso ser maléfico para o ser humano, além disso, dela em própria in natura, tem as misturas que os traficantes fazem que a tornam muito mais nociva à saúde humana. Estamos falando aqui de um dos derivados da cannabis, pesquisados por cientistas, por médicos, é extraído ali um substrato, um subproduto que comprovadamente trouxe benefícios imensos, a princípio, né, para tratamento de convulsões, de epilepsia, mas também depois descobriu-se aplicações em questão de tratamento de dor, Alzheimer, em demência, Parkinson e também no campo da psiquiatria. Entrando na sua área, na psiquiatria, né, o uso do canabidiol, do CBD, né, e que resultados são os melhores e os mais comprovadamente eficazes até agora? Então, até por questões de custo, não estou dizendo que é muito caro, hoje, Márcio, já tem na farmácia, certo? Já na farmácia. Mas os que já estão homologados para ser comprados na farmácia ainda tem um custo um pouco mais alto. O importado tem um custo menor. Então, a gente sempre orienta o paciente, a demanda é dele, não é nossa, quais são as opções que ele tem. Ele pode importar para uma portaria que é a 660, que entra no gov.com, tem uma burocraciazinha assim inicial, mas não é nada de outro planeta.
Então, assim, exemplo, canabidiol trata ansiedade? Trata. Mas você tem ansiolíticos com poucos efeitos colaterais que tratam também. Então, vamos lá. Canabidiol, um custo de R$300 por mês, vamos dizer assim. Ansiolítico, R$80 para 2 meses. Então, não compensa. A não ser que eu quero muito tratar, ok. Então, a aplicação na psiquiatria fica quando o paciente tem pelo menos, eu faço assim, tá? 3 quadros que vão ser beneficiados. Talvez ele tem um quadro ansioso, insônia, dor. Tem muita mulher que tem esse quadro, né? Fibromialgia, insônia e ansiedade. Então a gente já trata 3 coisas que ela já está gastando, tá? Ela chega no consultório com uma prescrição de pregabalina de alta dosagem, de 12 em 12 horas, com duloxetina também de alta dosagem, com trazodona de alta dosagem, com remédios para dores, que sabidamente o uso prolongado pode dar até uma questão hepática ou até estomacal, uma gastrite e tal. Então, ela já tem um custo mensal até maior do que esse. A gente costuma entrar com CBD e ir retirando essas medicações convencionais de pouco a pouco. Pode ser que fique alguma coisa, pode ser que saia tudo, não é uma garantia, mas assim, fica muito pouquinha coisa de convencional. Por quê? Porque o CBD ele dá conta, ele é uma molécula multimodal, ele não tem uma ação específica em alguma área do cérebro. Mais uma vez, nós temos um sistema endocannabinoide, é o maior sistema do corpo humano, é maior do que o neuronal, do que o vascular. Então, ela vai agir, essa molécula, em vários locais do seu corpo, sabe assim? Ela vai se ligar a vários, é como se ela fosse uma chave mestra que tem ali 200 portinhas para ela poder abrir e entrar, e ela vai selecionar, nessa composição que a gente passa, é como se um desses CBDs fosse o porteiro e os outros fossem os pedreiros, vamos dizer assim. Então, um abre a porta e os outros 3 agem, um abre a porta e os outros 3... É tipo assim, para fazer uma analogia, como se fosse isso. E em relação à venda, a prescrição tem que ter tanto a importada quanto na farmácia, prescrição médica. É isso. Não só a prescrição para compra, mas também o uso tem que ser com orientação médica. Isso, e acompanhamento, porque a gente até é muito mais de perto, a gente pede feedback a cada 5 dias, né? Cada vez que aumentar as doses, mandar um feedback, não por questões de efeitos colaterais, mas para poder saber como é que estão as coisas mesmo. Então é feito muito de pertinho assim, mas garanto, Márcio, os resultados são fantásticos, não é essas terapias, nada contra, tá? Não é floral, não é fitoterápico, não é isso, é medicação com uma ação muito alta, com muita resposta, é muito legal. Com efeitos colaterais quase que nulos, vou dizer nulos porque nulo não existe nenhum, mas é quase nulo. E o uso, existe algum grupo que não pode utilizar, é recomendado a não usar? Então, geralmente assim, quem já teve ou tem algum sintoma psicótico, né, a gente evita o THC em altas dosagens, né, mas assim, são muito poucos, tanto que a gente trata crianças desde 3 anos de idade, dependendo do quadro, até antes disso, mas de criança desde muito novinha, adultos. Eu costumo dizer, Márcio, que eu sempre brinco assim, eu falo que metilfolato, né, assim, magnésio, e CBD, tinha que colocar na caixa d'água assim, de pessoa idosa, porque todo idoso, de alguma forma, ele é beneficiado com CBD, porque já existe uma psiquiatria do idoso, né? Assim, todo idoso fica mais reflexivo, alguns um pouco depressivos, alguns muito, né, coisa. A dor acompanha muito, né, essa questão da idade, essa questão de articulações. Nós hoje somos uma geração que não estamos nos preparando para a terceira idade, né? Assim, mas os que hoje estão lá não se prepararam tanto. Então eles sofrem um pouco mais com um aumento de... falando disso também, é bom lembrar. Agora recente começou a ser veiculado né, e comercializado. E eu tenho um protocolo no meu consultório de desmame da tisepatida, que é o Monjaro. Então, a gente usa CBD, CBG e o THCV. O THCV é como se fosse um primo magro do THC. Então, ele faz tudo que... Sabe um primo que fica lá jogando computador e comendo besteira? Eu brinco que é o THC, que ele costuma dar um ganho de peso, ele dorme muito, ele dá sono. E o outro é aquele primo atleta, o primo que faz exercício físico, que só come marmitinha. Então, o THCV... ele é o canabinoide magro para auxiliar na redução de peso, apetite, saciedade e dá uma disposição imensa. Então, assim,
Mais uma vez, procurem especialista em medicina endocrinológica. Não sei onde vai chegar esse material, mas nós temos até a disponibilidade de consultar de modo online, né, após a pandemia. A psiquiatria foi a maior beneficiada dessa medicina, da telemedicina. Hoje a gente faz atendimentos e prescrições não só para o Brasil, a gente sabe que isso tem uma audiência muito grande fora, então a gente consegue prescrever medicações, e as pessoas conseguem ter acesso a elas nos Estados Unidos, Portugal, sabe? Então, há os telespectadores aí de outros países que têm parente fora aí nos Estados Unidos com quadro, você já disse muito bem, demencial, dor crônica, Alzheimer, Parkinson, autismo, criança com autismo. Gente, é um tratamento de exímio, assim. Procure mais do que o que vos fala, vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem uma certa credibilidade, uma confiança, mas esse vídeo vai estar no YouTube. Dá uma ditadinha aí, põe lá CBD, né, no autismo, CBD na demência, CBD na fibromialgia, e olhem os vídeos que tem dizendo, professores renomados, pessoas que dedicaram a vida a essa molécula, explicando muito bem a ação, até a questão da fisiologia, né, a fisioaplicação dessa molécula também. A forma de uso é um óleo? Então, a maior parte é óleo. A maior parte, mas já tem gummy, que é umas balinhas, sim, já tem adesivo, tem uma série de administrações, tem pastilha tipo gel, agora você tem ideia, até pasta de dente tem uma empresa que eu trabalho, você tem uma noção, eles têm óleo de massagem, sabe? Tem até shampoo tem hoje de CBD, então você sabe que a via derme também é muito boa. Então você tem inúmeros veículos para administrar, mas o mais comum ainda é o óleo, mas está se avançando muito nisso também. Então, com tudo isso, a tendência é que os preços tendam a cair nos próximos tempos. Eu acredito que sim. Todo hábito de concorrência, né, Márcio? Quem ganha é o consumidor. Então, hoje já tem mais de 600 empresas comercializando canabidiol no Brasil, pela 660, que é a importação, né? E devem ter aí, eu acredito que, se não me falha, deve ter aí, acho de 15 a 20 nas farmácias, mais umas 500 ou 600 via importação. Eu geralmente tenho umas 3 ou 4 laboratórios que eu indico, até falo por eles, de farmácia, e tem 2 ou 3 de importação, que eu também trabalho também. E você, como pessoa humana, como profissional da saúde, certamente, e já vendo os resultados, né, com certeza é um dos que acredita e pressionam até que seja o mais rápido possível incorporado no sistema público de saúde. Né? Ah, claro. Não é incomum que a gente prescreva para um paciente e ele depois entre, né, judicialize isso, para que isso... Eu tenho pacientes que conseguiram isso via Ministério Público, cada um tem uma via, né? Mas não é impossível de conseguir via pública, não, tá? Doutor Igor Milward, psiquiatra, hoje uma aula aqui sobre CBD, um assunto que tem que ser falado, tem que ser difundido, né, porque os resultados são fantásticos em diversos campos. Não deu para acompanhar tudo? Tá no YouTube, é só voltar, assistir novamente. Tem dúvidas, assista de novo. Quer compartilhar, compartilha com todo mundo. O doutor Igor falou aqui, realmente, no mundo inteiro tem brasileiros, tem valadarenses, tem parentes, você envia para assistir, porque os benefícios são imensos. Ah, é da maconha. Gente, tem tanta remédio que você toma aí, é derivado de vários tipos de produtos nocivos, opioides, né? Vem do ópio, né? São as anestesias, né? De onde vem. Então, não tem disso. A ciência está aí para isso. É para pesquisar e buscar onde tem benefício. Então, está aí mais um. Tem um remédio que todo mundo, muito conhecido, o Captopril, né? O Captopril, Márcio, né? É isso. Ele é uma molécula retirada do veneno da jararaca, de uma cobra. Pois é. Então, o veneno mata, mas essa molécula tirada desse veneno e na proporção exata vasodilata ao ponto do sangue passar mais liso. Mas, aproveitando a oportunidade, esse programa vai para tantos lugares e vai para YouTube, vamos falar de rede social. Quem quiser seguir a gente, tem muito vídeo lá explicando, muita coisa legal. Doutor Igor Milward no Instagram, consultório na Rua Carlos Martins 257, no centro de Valadares, atendimentos online para todo o Brasil, para o mundo todo. E o contato consultório 339-9911-8673. Eu fico à disposição. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado, Márcio. Um abraço a você e até o próximo Cuidando de Você.